Boa noite, meus irmãos. Bom estarmos mais uma vez com vocês, podendo transmitir a palavra do Senhor. E esta, como com certeza muitos têm feito, usado como um momento de meditação, de reflexão, de avaliação diante das suas vidas e, acredito, oportunidade também de proximidade, de intimidade com o Senhor. Que Deus abençoe sua vida e obrigado por tirar um tempo para estar com o Senhor através da sua palavra. Quero nesse momento orar e apresentar assim a palavra desta noite diante do Senhor. Pai, obrigado por esse momento, pela oportunidade que temos tido, ó Deus, ao longo das nossas vidas, de encontrar na Tua palavra, Deus, esperança para o nosso viver. Por isso, Deus, que esta noite não seja diferente, que o nosso coração encontre, Deus, a guarida na Tua palavra, segurança. Deus, possamos encontrar na Tua palavra, Deus, aquilo que realmente tem a ver com a Tua vontade para com o nosso viver. Continue nos sustentando e nos fortalecendo, ó Deus, principalmente diante desse momento de pandemia, onde as notícias ainda estão, Deus, correndo e trazendo muitas vezes dor a muitos familiares. Venha fortalecer, Deus, visitar a cada família e principalmente, Deus, aquelas enlutadas, aquelas que perdem, Deus, alguém diante desta enfermidade, em o nome de Jesus. Abençoe-nos nesta noite, que o Teu Santo Espírito conduza a Tua palavra ao nosso coração, em o nome de Jesus. Amém. Quero convidá-lo então a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículos 1 a 12. Estamos então desta noite dando continuidade à série de mensagens sobre o Sermão do Monte e nesta noite então dando continuidade assim a palavra do Senhor. Quero nesta noite meditar sobre o ensino sobre discernimento espiritual. É isso que eu quero nesta noite conversar, avaliar com os irmãos sobre aprendermos a discernir a vida espiritualmente. Então, Mateus capítulo 7 diz assim a palavra do Senhor: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro de teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis entre os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos dilacerem. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas ao que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Até aqui, que o Senhor nos abençoe diante da leitura da sua palavra e quero então poder pensar, amados, sobre todo o início da nossa série de mensagens e observarmos os desafios que Cristo tem feito a cada um de nós, de fazermos então uma autoavaliação acerca da nossa própria vida e dos nossos relacionamentos. Aqui veremos que no fundo de quase toda a censura existe uma pitada de hipocrisia. Um homem honesto, na verdade, aplicaria a si mesmo o mesmo julgamento que muitas vezes ele exerce sobre os outros. Mas geralmente isso não acontece porque ele está tão ocupado espiando a vida e os defeitos das outras pessoas que não tem tempo para se examinar, para olhar para ele mesmo. E na verdade isso aponta apenas que no fundo é apenas hipocrisia por parte deste tal homem honesto. Esse tipo de julgamento parcial e hipócrita
é completamente repudiado biblicamente, mas o julgamento honesto é incentivado em toda parte. Se o ato de julgar fosse em si mesmo errado, então nem sequer deveria ou poderia haver juízes, ou até mesmo julgamentos criminais. Ninguém poderia ser preso, pois toda condenação envolve algum tipo de juízo. Mas não é o que veremos aqui. Aprenderemos a discernir e a julgar sem condenar. Em primeiro lugar, aprendendo a discernir com a realidade espiritual. Então, meus irmãos, será importante que, ao olharmos para esta realidade do julgamento e aquilo que foi proposto por Jesus neste ensino, é importante que você, que eu, não condenemos, pois nós não somos Deus. É importante que isso esteja claro em nosso coração. Sentar na cadeira do juiz já foi, na verdade, até mesmo reflexão da nossa série de mensagens aos domingos. Não podemos sentar na cadeira do juiz porque, na verdade, a cadeira do réu é a que nos cabe. E lá na cadeira do réu recebermos de Deus o nosso devido, então, julgamento. Então, Jesus não está aqui dizendo, quando diz ou falando, não julgueis, ele não está necessariamente dizendo que é errado julgar em si mesmo, mas sim que é errado julgar de maneira hipócrita, como nos revela o texto, que fala sobre apontar o cisco no olho do próximo quando há uma trave em nosso próprio olho, versículos 3 a 5. Olha, observa primeiro a tua trave, observa aquilo primeiro que é tão grande na tua vida e você não percebe. Mas você está olhando para a vida do irmão e percebendo, ou do próximo, e percebendo que há algo nele. E Jesus diz, olha, se algo que você vê nele, ele é pequeno como um cisco. E aqui literalmente é aquela ideia, e acredito que todos nós já vivemos isso, de entrar um cisco no olho e a gente ficar lá incomodado, é uma coisinha muito pequena. É isso que Jesus está dizendo. Que às vezes olhamos para a vida da pessoa e destacamos um problema nela, destacamos o problema dela, e Jesus diz, isso é pequeno, é como um cisco. Olha primeiro a tua trave. É isso que ele está então nos recomendando. Então lembre-se, ele não está condenando o fato de você poder julgar, dizendo que é errado você julgar. Há recomendações, na verdade, sobre examinarmos, julgarmos. 1 Tessalonicenses 5:21 é desses textos que nos orientam a, na verdade, examinar, a julgar todas as coisas e reter aquilo que então é bom. É importante que se entenda que haverá julgamento. É importante que se entenda que haverá um julgamento que trará condenação ao mundo. Isso não sou eu que digo, a Escritura, na verdade, fala sobre isso. Mas isto, então, caberá a Deus o ato final, a condenação diante dos nossos atos de vida. Enquanto isso, é importante que creiamos que sim haverá tal julgamento e tal condenação. Na verdade, isso está escrito em Atos, capítulo 17, versículo 31, quando diz que Deus, ele estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça. E observe esta expressão, ele julgará o mundo com justiça. Vemos no meio desta pandemia tantos atos injustos e tanta corrupção acontecendo, pessoas que querem ganhar em cima da necessidade, da miséria das pessoas que estão já vivenciando esse problema e esta pandemia, seja com a doença propriamente dita, seja pelo desemprego e pessoas tentando ganhar em cima disso de maneira, então, desonesta. Então, observe, Deus estabeleceu um dia que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que ele escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. De quem Deus está falando aqui? De Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então ele diz que ele irá julgar então o mundo por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. É importante que esta compreensão sobre julgamento esteja clara em nosso próprio coração. É para isso que estamos observando que Jesus diz, não julgueis, para que vocês não sejam julgados. Paulo, na verdade, diz em 1 Coríntios, capítulo 4, versos 4 a 5, o seguinte, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor,
o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá seu louvor da parte de Deus. Então entenda, não condene, para que você não seja condenado. Não julgue para que você não seja julgado. Só que aí Jesus expõe esse tipo de julgamento pelo qual nós às vezes sofremos pelo fato de julgarmos. Então, não julgue. E ele diz, porque a medida que você usa, essa será usada contra você. Tira primeiro o argueiro, o cisco do teu olho, ou a trave do teu olho, antes de você tentar tirar o cisco do olho do teu próximo. Olha primeiro para a tua vida, observa primeiro a tua vida, avalia primeiro a tua vida. Essa é a recomendação que Jesus está dizendo, a declarar, não julgueis, para que não sejamos então julgados. Pois se eu julgo ou condeno, a medida então é o condenar. Pois o problema, na verdade, é que às vezes nós já condenamos a pessoa, e eu vou talvez lembrar aos irmãos, por exemplo, quando você ora por alguém, pedindo a Deus pela salvação de alguém, mas em um determinado momento da vida você olha para aquela pessoa por quem você tem orado e diz assim, olha, talvez para essa pessoa não tem jeito. Quando declaramos ou expressamos palavras como esta, nós estamos trazendo uma medida de condenação. Nós estamos dizendo que para ela não tem jeito, e não tem jeito o quê? Ela poder ser salva, ela ser redimida, ela ser perdoada. Olha só o que nós estamos trazendo enquanto julgamento diante de uma pessoa que estamos apenas orando por ela. Às vezes é apenas esse envolvimento, não há um envolvimento maior, apenas oramos. Mas aí dizemos, não tem jeito para essa pessoa. Eu fico imaginando talvez hoje a igreja orando, né, pelos políticos. E aí talvez, no meio da oração, dizemos, olha, não tem jeito para essa turma não. Será que corremos o risco disso? Não deveríamos talvez estar vivenciando isso, ou pensando isto. Na verdade, à medida com que eu condeno, eu também receberei a mesma medida, poderei ser condenado por tal medida. É importante talvez lembrarmos aquele momento em que Jesus esteve, ou na verdade levaram até ele, uma mulher pega em adultério. E aí os seus acusadores, ou seja, os acusadores daquela mulher, na verdade disseram, olha, segundo a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. Era assim algo que se praticava naquela época, naquele período, ou diante de tal acontecimento, de tal pecado. E então eles estão ali diante de Jesus, acusando aquela mulher, e aí Jesus faz uma simples pergunta, diante de um ato de justiça que eles querem praticar, ou seja, cumprir a lei de Moisés, e eles argumentam isso para Jesus, e aí Jesus então olha para eles e diz o seguinte, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então é interessante você observar que ele diz, aquele que nunca pecou, ele não diz isso, aquele que estiver em pecado, aquele que naquele momento, com a pedra em suas mãos, e aí o texto diz que pouco a pouco eles começaram a sair dali, seja com a sua pedra ainda em mãos, seja tendo soltado as suas pedras, mas é interessante perceber que Jesus, naquele momento onde eles querem julgar aquela mulher, olha, vocês têm capacidade de julgar? Vocês têm capacidade de condenar alguém à morte nesse momento? Então não devemos condenar, pois se julgo, possivelmente eu tiro a oportunidade de arrependimento de uma pessoa. Se eu digo que não tem jeito para aquela pessoa, estou tirando a oportunidade de arrependimento, estou tirando a oportunidade de chegar até ela e talvez transmitir, na verdade, o contrário da condenação, que seria o amor para com aquela vida, para com aquela pessoa. E de quem, então, na verdade, também eu tiro a oportunidade de arrependimento? Primeiro, eu tiro de mim mesmo. Segundo a própria Escritura e o que Jesus declara no versículo 5, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Então, quando eu condeno, eu estou tirando a oportunidade de arrependimento primeiro de mim mesmo. Porque Jesus me convidou naquele momento, antes de julgar, a tirar a trave do meu olho. Segundo, eu tiro, na verdade, a oportunidade do meu próximo, de poder ajudá-lo tirando o cisco. E aqui, na verdade, é o que podemos aprender com o ensino de Jesus, que antes mesmo de julgarmos, deveríamos ajudar. E antes de tirar o cisco do olho do irmão, devemos tirar a trave que está em nosso olho, tirar todos os julgamentos que nós fazemos das pessoas.
antes mesmo de conhecê-la, antes mesmo de saber quem ela é, antes mesmo de saber como ela vive, o que ela tem passado, é poder exercer ou dar a ela, oferecer a ela um exercício de justiça diante da possibilidade de arrependimento que ela pode encontrar no Senhor. Segundo lugar, aprendendo a discernir com a realidade humana. Então, olhando para esse momento, olhando para essa passagem bíblica, eu quero aqui destacar o versículo 6, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Aprender a discernir com a realidade humana significa que nós não devemos fechar os olhos para a realidade. É importante que tenhamos aprendido que não devemos condenar ninguém. Dizer que não há jeito, que não tem como, que é impossível tal pessoa talvez ter a oportunidade da salvação. E claro, nós também não podemos ignorar que haverão pessoas que irão rejeitar a palavra de Deus, porque cães e porcos aqui sendo ilustrados por Jesus são pessoas que rejeitam completamente a palavra do Senhor. E por que eu estou colocando ela como continuidade do ensino de Jesus sobre discernimento espiritual? É de que precisamos sim aprender a lidar com o nosso próximo. Precisamos aprender a conviver com as pessoas, mesmo aquelas que estão aqui agora, talvez dentro desta linha de cães e porcos que voltam ao vômito e que os porcos que voltam ao lamaçal depois de serem lavadas. Mas nós necessariamente não sabemos quem é ou não esta pessoa antes mesmo de a conhecermos. E depois de termos conhecido e talvez termos o discernimento espiritual de como nós lidamos com estas coisas. É verdade que nós não podemos fechar os olhos diante do sagrado. E aqui observem quando ele diz, não lanceis ante os porcos as vossas pérolas, não dê aos cães aquilo que é santo. Assim o sagrado, este santo, estas pérolas podem ser tidas e comparadas como a palavra do Senhor para com as nossas vidas, pois é por intermédio da palavra do Senhor que nós somos transformados. Embora haverão pessoas, repito, e precisamos encarar isto com a realidade, discernir a realidade da vida. Às vezes você se frustra com algumas pessoas, pois talvez você tenha insistido de maneira errada. Mas caminhemos. Tentemos ainda olhar para o que significa, talvez, entender, valorizar aquilo que é sagrado. O zelo deve sempre ser temperado pela prudência. Sabermos quando falar e a quem falar, com quem insistir na fala, quando recuar, quando fazer silêncio. Observe que estas coisas são necessárias até mesmo dentro de um relacionamento conjugal. Por que há muitas vezes brigas? Porque em algum momento um ou outro não sabe silenciar e começam a gritar um com o outro como se aquilo fosse resolver os seus problemas. Observem isso está no dia a dia da nossa vida e naquele momento estamos sendo talvez cães e porcos na forma como brigamos, como rejeitamos o amor que deveria prevalecer dentro de um relacionamento conjugal, dentro da compreensão de que o meu casamento não me pertence, mas pertence a Deus que o instituiu. Então observe como agimos, como temos talvez reagido em alguns momentos. Não podemos esquecer, na verdade, que o chamado a pregar ainda é algo necessário. E isso também é uma realidade humana. Então eu vejo que esse texto especificamente está propondo a estarmos atentos e não necessariamente caçando cães e porcos, como que tentando o tempo todo estar criticando pessoas que estão em luta muitas vezes. E há pessoas em luta contra o pecado. E há pessoas que estão pecando porque querem. Mas há aquelas que estão lutando contra o pecado. E às vezes criticamos quem está lutando contra o pecado, comparando-as àqueles que querem pecar, simplesmente pecar, sem perceber, entender o temor a Deus. E por isso não deveríamos estar caçando cães e porcos na vida espiritual. Pois o sentido do texto, na verdade, está propondo que nós não desperdicemos tempo e energia com quem demonstra não dar o mínimo valor à palavra de Deus. Paulo, na verdade, falando a Tito sobre isso, e falando de pessoas hereges e pessoas que falavam coisas que não tinham a ver nada com Deus, ele diz o seguinte: evite as pessoas que provocam divisões.
depois de admoestá-la, ou seja, depois de tentar corrigi-la, ajudá-la uma, duas vezes, pois vocês sabem que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma já está condenada. Então há, amados, muita orientação sobre como lidarmos com pessoas difíceis, com pessoas complicadas, com pessoas com quem devemos e podemos talvez insistir diante da palavra e pessoas que nós devemos talvez recuar diante de oferecer a palavra a elas. E é isso que Jesus está aqui trabalhando diante desse discernimento espiritual de vida, de relacionamentos. Precisamos aprender a discernir espiritualmente e aprender a discernir com justiça. Esse é o nosso terceiro ponto. Aprender a discernir com justiça. Como podemos fazer isto? Observe que o texto ele vai trabalhar um pouco disso conosco ainda. E por isso destaquei ainda o estender essa reflexão ainda sobre os versículos 7 a 12. Pois aqui nós temos exatamente a forma como podemos exercer uma justiça, um discernimento com justiça. Primeiro, aprendendo com o padrão divino. Deus precisa ser o padrão de justiça das nossas vidas. Nós precisamos lembrar, amados, de quem aprendemos, com quem temos aprendido. E aí nós temos já, desde lá de trás, do início da série de mensagens, sobre a forma como eu e você devemos nos portar diante da vida. Então aqui Jesus está nos confrontando para coisas bem sérias, mas nos fazendo lembrar que isto já ouvimos dele. E então nós temos aqui de aprendermos com o padrão divino. Quanto mais o Pai de vocês, versículo 11, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então Deus que está dizendo, olha, se vocês pedirem, eu, enquanto Pai de vocês, sei dar a vocês, sei oferecer a vocês perdão, em outras palavras. Sei entender e vou julgar de maneira justa quem rejeita a minha palavra e quem não rejeita. Eu sou o Pai de vocês que sabem o que dá a vocês. Então o padrão de justiça e discernimento que precisamos buscar enquanto justiça diz respeito a olharmos para Deus que exerce, amados, justiça. E que a nossa justiça, Jesus já nos ensinou, deve ser superior à dos religiosos, dos fariseus, daqueles que então falavam da palavra do Senhor. Somos chamados, meus irmãos, a oferecer não o que temos, mas o que nós recebemos de Deus. E nós recebemos, meus irmãos, justiça divina. Nós recebemos compaixão. Nós recebemos graça imerecida. Repito. Somos chamados a oferecer não o que temos, mas o que nós recebemos de Deus. Você é chamado a isto. A minha justiça e a sua justiça, o nosso julgamento diante das pessoas seria mais justo se nós aprendêssemos a oferecer às pessoas, a dar às pessoas o que nós recebemos de Deus. Deus não nos pede agora para sermos inquisitores, aqueles que julgam e condenam, mas aqueles que oferecem aquilo que receberam da parte de Deus, o seu amor, a sua graça, o seu perdão. E é isso que Deus nos chama, então, a fazermos pelo nosso próximo. Precisamos, então, aprender ainda a olhar para nós mesmos. Aprendermos a discernir com justiça, olhando para nós mesmos. Porque, na verdade, é isso que Cristo vai fazer aqui dentro do texto, diante da sua palavra. Pois, com certeza, você, meu ouvinte, você que está nesse momento parando para ver esse vídeo, com toda certeza, você não quer ser condenado. Então, o que você faz para não ser condenado? Você pede perdão. E quando você pede perdão, você recebe perdão. E quando você recebe perdão, você agora oferece perdão àquele que então precisa.
Eu acho interessante porque é exatamente esse caminho que Jesus está propondo dentro desta palavra, quando ele faz, então, a seguinte comparação. Qual? Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, versículo 9, pedir pão lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Então ele explica esta ação no versículo 11. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mateus capítulo 7, versículo 11. Ele está nos ensinando, amados, a pedir discernimento para cuidar dos relacionamentos mais difíceis. E olha que nós passamos na vida. E olha que nós teremos muitos. Teremos dificuldades em lidar com o patrão, com o relacionamento conjugal, com o vizinho e com tantas pessoas. Lidarmos com pessoas diferentes, com pessoas que não respeitam o trânsito, com pessoas que não respeitam o próximo. Constantemente teremos que lidar com isso. Mas Jesus está ensinando, peçam isso. Na verdade, orem assim. E na verdade nós não conseguimos talvez alcançar, ter esta resposta. Porque nós na verdade somos craques em mudar a palavra do Senhor de contexto. Ele disse, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Mas nós conseguimos desviar e não oramos desta maneira, por isso temos os nossos relacionamentos frustrados. Por isso julgamos, porque não conseguimos pedir a Deus para que pudéssemos ser diferentes em olhar para a vida do outro, a perceber o outro com um olhar divino, com um olhar espiritual, com um olhar daquele que recebeu o perdão de Deus e que agora é chamado a também oferecer este mesmo perdão. Por quê? Não pedimos, não buscamos e não batemos no lugar certo da vida. Não buscamos em Deus a resposta para os nossos relacionamentos, que às vezes se quebram, se frustram, mas se buscássemos, encontraríamos. Concluo, amados, dizendo o seguinte: ofereça aos homens o que você recebeu de Deus, e os homens darão a você aquilo que eles receberam de você por intermédio de Deus. Repito, ofereça aos homens o que você recebeu de Deus, e você receberá dos homens o que eles receberam de você por intermédio de Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus continue nos guardando e nos ajudando a lidar com os julgamentos que fazemos. Que estes não sejam condenatórios, que possamos discernir e entender quando devemos avaliar os nossos relacionamentos da melhor forma, para podermos viver bem uns com os outros, em o nome de Jesus. Já basta aquilo que é fora de controle, a pandemia, uma enfermidade que não temos controle como lidar com ela, mas os nossos relacionamentos podem ser melhores. Os nossos relacionamentos podem ser saudáveis quando aprendermos aquilo que Jesus nos ensinou nesta noite, em o nome de Jesus. Quero orar por você nesse instante. Pai, nos ajude a entender o nosso papel enquanto pessoas que receberam do Senhor, Deus, algo tão extraordinário. Pois recebemos do Senhor a Jesus Cristo, teu Filho, que veio a este mundo para se relacionar com pessoas. E Jesus viveu com pessoas, se relacionou com pessoas e nos ensinou a viver com pessoas. Nos ajude, Deus, a dar continuidade a isto, mas sempre pensando e lembrando que um dia haveremos de estar com o Senhor, e nos ajude, Deus, a estarmos um dia com o Senhor em nome do teu Filho Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e continue nos guardando em o nome de Jesus. Obrigado.